Esses 4 pontos fazem com que, na minha opinião, essa decisão judicial seja altamente precária, seja altamente descabida, e eu tenho para mim que essa decisão vai ser cassada, porque essa decisão, não vendo sob qualquer ponto de vista, na minha opinião de jurista, é uma decisão precária, uma decisão equivocada, uma decisão ativista, uma decisão meio política, militante. Olá, jovem jurista, aqui é o professor Ronaldo Bastos, mais uma análise jurídica de fatos políticos que eu deixo para vocês. Sugiram aí o nome que vocês querem desse quadro aqui do canal. Eu estou pensando em as regras da política para vocês entenderem como se processam juridicamente as regras, os fatos políticos. Hoje eu vim comentar com vocês essa decisão eu acho que foi do Tribunal de Justiça de São Paulo, que exigiu que o presidente Bolsonaro ele apresentasse no prazo de 48 horas o resultado do seu exame sobre o Covid-19, o coronavírus. Então temos a seguinte questão. Bolsonaro ele precisa apresentar o resultado desses exames, ele é obrigado a apresentar o resultado desses exames. Por quê? Porque há um conjunto de analistas políticos falam que, como ele é o presidente da República, há um interesse público de saber da sua sanidade, da sua saúde, né? Então, em razão dele ser esse homem público, ele seria obrigado a apresentar o resultado desses exames. O que ocorre é que recentemente o Estadão, né, o Estado de São Paulo, ele ajuizou uma ação e a juíza deferiu, ou seja, autorizou que, na verdade, obrigou que Bolsonaro, no prazo de 48 horas, apresentasse esse exame. Vamos analisar essa ação, né? Em primeiro lugar, quais são os argumentos do Estadão? Em síntese, o Estadão fala que a não apresentação desses exames constitui um cerceamento à população do acesso à informação de interesse público, o que resulta em censura à plena liberdade de informação jornalística. E o Estadão fala também na sua petição inicial que, como ele detém o principal mandato da administração pública brasileira, deu uma batida aqui na Câmara, ele teria um interesse permanente da sociedade de conhecer o estado de saúde do principal mandatário, que é o presidente da República, e acompanhar a sua sanidade para comandar o país. Esse acompanhar a sua sanidade para comandar um país vai ser muito importante quando eu for desenvolver os 4 argumentos jurídicos dessa questão. Ou seja, o Estadão está dizendo que a condição de saúde do presidente gera um interesse público e, portanto, os cidadãos teriam direito e o presidente teria a obrigação de revelar o seu exame de saúde no caso do Covid-19. E um segundo ponto que eu extraio dessa petição inicial é que a existência de Covid-19 poderia afetar a sanidade mental do presidente. E aí vamos fazer uma análise da decisão da juíza, se eu não me engano, uma juíza. A juíza fala assim: no atual momento de pandemia que assola não só o Brasil, mas o mundo inteiro, os fundamentos da República não podem ser negligenciados, em especial quanto aos deveres de informação e transparência. Repise-se, isso é tudo fala da juíza, não minha. Repise-se que todo poder emana do povo, está lá no parágrafo único do nosso artigo 1º da nossa Constituição. De modo que, e essa parte é importante, os mandantes do poder têm o direito de serem informados quanto ao real estado de saúde do representante eleito. Ou seja, se todo poder emana do povo, diz a juíza, os representantes do povo, esses políticos profissionais que são eleitos, têm o dever de comunicar acerca do status da sua saúde e, portanto, diz a juíza, a recusa no fornecimento dos laudos dos exames é ilegítima, devendo prevalecer a transparência e o direito de acesso à informação jornalística. O que temos aqui é um
conflito de direitos fundamentais. É esse o assunto responsável para a gente entender esse conflito que se está se dando no judiciário. Direito à intimidade versus liberdade de informação nem sempre é resolvido da mesma forma, a depender de se você é uma pessoa pública ou se você é uma pessoa mais reservada, uma pessoa comum do povo, né? Se você é uma pessoa comum do povo, há a tendência em que o direito à intimidade seja mais preservado em relação à liberdade jornalística, liberdade de informação. Se você é um homem público, há a tendência de que o direito à informação prevaleça sobre o direito à intimidade. No meu ponto de vista, e eu vou desenvolver 4 pontos aqui para vocês verem como é que é possível fazer uma análise jurídica desse caso, mesmo o presidente Bolsonaro sendo uma pessoa pública, a invasão do seu direito à intimidade, caso ele fosse obrigado a apresentar esse exame, seria tão grande que inviabilizaria o próprio exercício do seu direito à intimidade, né? Vamos ver os 4 pontos. Primeiro, o argumento da juíza. O argumento da juíza, ela diz o seguinte: políticos profissionais, eles são eleitos e, portanto, são mandatários do poder popular. O povo é o titular do poder constituinte, né? Que ele é exercido, esse poder constituinte, através de representantes que são eleitos e, portanto, cabe ao povo exercer um controle sobre o que esses representantes fazem. A pergunta é: até que ponto vai esse controle, né? Em um caso concreto, seria possível que nós, enquanto povo, cobrássemos a realização, por exemplo, de exames médicos por parte dos políticos para saber se eles têm plena capacidade de exercerem o seu mandato? Pense num caso esdrúxulo, que não seria tão esdrúxulo se a gente pensar no eleitorado do presidente Bolsonaro. Vamos supor que um determinado político ele tem como bandeira o conservadorismo, né? O que em grande parte o presidente Bolsonaro tem. Então, os seus eleitores são conservadores, são eleitores evangélicos, são eleitores que não aceitam, por exemplo, uma vida sexual desregrada, defendem a monogamia, são contra a infidelidade. Vamos pensar nessa classe de eleitores. Aí eu pergunto: seria possível que esse grupo de eleitores exigisse do seu representante que ele realizasse exames para saber se ele tem doenças sexualmente transmissíveis? Vamos supor que esse eleitorado conservador desconfie que o seu mandatário, que é aquele político que eles votaram, tem uma vida, ele dizia uma coisa, mas na verdade ele faz outra, ele tem uma vida meio desregrada. Seria possível que esses eleitores, sob a pecha, sob o argumento de controlar esse mandato, controlar o voto deles, eles exigissem que esse candidato, esse político, ele fizesse exames para verificar se ele tem doenças sexualmente transmissíveis? Veja que há uma invasão que é muito grande nesse ponto, né? E como eu vou argumentar no ponto 4, o direito, apesar de haver um conflito entre direitos fundamentais e um sempre preponderar em relação ao outro, apesar a depender do caso concreto, essa preponderância não pode inviabilizar totalmente o outro, o que a gente chama de violar o núcleo essencial dos direitos fundamentais, mas a gente vai ver mais pra frente. O meu ponto 2, né? Nós sabemos que o presidente Bolsonaro, ele é um crítico da quarentena e do isolamento social. Diversas vezes ele já andou no meio de multidões, inclusive já foi para protestos, está respondendo um inquérito no STF por causa disso. Se ele tem o Covid-19, se ele é portador do coronavírus, se ele está no meio dessas multidões, ele provavelmente vai transmitir esse coronavírus para quem não tiver com a doença. Só que essa transmissão dessa doença, essas doenças graves, essa transmissão pode configurar crime, né? Se vocês forem no capítulo do Código Penal sobre periclitação da vida e da saúde, vocês vão ver que o presidente Bolsonaro
ele poderia estar incidindo nos artigos 131 e 132 do Código Penal. O 131, que é o perigo de contágio de moléstia grave, vai dizer o seguinte: praticar com o fim de transmitir a outrem moléstia grave de que está contaminado, ato capaz de produzir o contágio. Né? Qual é o ato capaz de produzir o contágio? É esse contato do presidente com as outras pessoas. É claro que aqui teria que se analisar o dolo do presidente, ou seja, a intenção de transmitir, não só transmitir, mas a intenção de querer transmitir, que não é o assunto desse vídeo. Artigo 132. Expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente. Também, se ele tivesse com o coronavírus, ele poderia incidir nesse crime. Ora, se ele tem a possibilidade, com sua ação, de incidir nesse crime, se ele é obrigado a realizar o exame, ou nesse caso, o exame já realizado, ele é obrigado a apresentar os exames para a população, no caso para o judiciário, isso não ofenderia o princípio que é consagrado no direito brasileiro, aceito pelo STF, da proibição de produzir provas contra si mesmo, que é o mesmo caso de quando você é parado na lei seca, você não é obrigado a soprar o bafômetro, o etilômetro, né? Porque você não é obrigado a produzir provas contra si mesmo. Se a liberação desse exame pode gerar incriminação do presidente, isso não incidiria na proibição de produzir provas contra si mesmo. Por isso que eu acho que essa decisão é precária. Esse é o segundo ponto que eu acho que a decisão é precária. Esse terceiro ponto, o argumento que o Estadão utiliza na sua petição inicial e que fez com que a juíza deferisse esse pedido é um argumento falso. Porque veja, ele diz que o Covid, se a gente for lá para a petição inicial, voltar para a petição inicial, diz assim: não se pode ignorar que Jair Bolsonaro detém o mais proeminente mandato da administração pública do Brasil. A sociedade tem interesse permanente, portanto, em conhecer o estado de saúde do seu mandatário, até e tudo bem, agora é o problema. E, por conseguinte, acompanhar a sua sanidade para comandar o país. Veja, de todas as pesquisas que já foram feitas acerca do coronavírus, o Covid-19, ela tem uma série de impactos na sua saúde, mais propriamente na capacidade respiratória. Mas não há nenhum estudo que eu saiba, se você sabe de um estudo desse tipo, coloque aqui embaixo, não há nenhum estudo que vai dizer que o coronavírus interfere na sanidade, na capacidade mental de uma pessoa que é portador desse coronavírus. Então, o argumento que fundamentou esta ação, essa decisão judicial, é um argumento muito frágil do ponto de vista jurídico, né? Claro, não há nenhum indício que mostre que o presidente não está gozando das suas capacidades mentais. E aqui é preciso fazer uma diferenciação. Se você considera que o presidente nunca gozou das suas capacidades mentais, é uma coisa. Mas não há nenhum indício que mostre que o que eram as posições do presidente anteriormente à presidência e depois dele ter se tornado presidente, ou seja, as opiniões dele e as atitudes dele enquanto ele era um deputado e as atitudes dele depois que ele se tornou presidente são similares, né? Mostra um padrão aí, né? Então, não há nenhum indício de que ele esteja perdendo as suas sanidades mentais. Logo, não poderia se criar uma exceção a uma regra tão clara como esse direito à intimidade, né? E o quarto ponto que eu disse, apesar dos direitos fundamentais poderem entrar em conflito, quando um direito fundamental prepondera em razão do outro, esse outro que foi preterido, ele não pode ser totalmente esvaziado. É por isso que a doutrina diz que todo direito fundamental, apesar dele não ser observado em alguma circunstância, não pode ter o seu núcleo fundamental atingido. E qual é o núcleo fundamental do direito fundamental à intimidade, né? A ideia de que os assuntos privados pertencem à pessoa
E, em regra, esses assuntos privados não podem ser divulgados, salvo se essa pessoa quiser, né? Então, por exemplo, eu disse para vocês que há uma tendência de que pessoas públicas tenham menos direito à intimidade do que pessoas comuns. Pense num ator, um ator de novela, um ator global, né? Então essas pessoas naturalmente têm paparazzis atrás dela quando elas vão pra praia, elas vão para um show, para uma festa. Então essas pessoas têm menos direito à reserva da sua imagem do que as outras pessoas. Porém, isso não autoriza que alguém hackeie o celular dessa pessoa e peguem, sei lá, eventuais registros dessa pessoa nua e divulguem para todas as pessoas, para a sociedade em geral, como aconteceu no caso Carolina Dickmann. Então veja que, apesar de Carolina Dickmann, enquanto pessoa pública, não ter uma proteção à sua intimidade tão forte do que aquele homem, o comum do povo, isso não faz com que o núcleo fundamental do direito à intimidade dela possa ser violado, de modo que o sujeito não pode hackear o celular dela e pegar fotos dela e divulgar sem autorização dela. Então veja que esses 4 pontos fazem com que, na minha opinião, essa decisão judicial seja altamente precária, seja altamente descabida, e eu tenho para mim que essa decisão vai ser cassada, porque essa decisão, não vendo sob qualquer ponto de vista, na minha opinião de jurista, é uma decisão precária, uma decisão equivocada, uma decisão ativista, uma decisão meio política, militante, né? Enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Coloquem aí nos comentários o que é que vocês estão achando as regras da política, uma análise jurídica de fatos políticos. Até uma próxima. Tchau.